Olá, povo de Deus! Olá, povo abençoado! Sejam bem-vindos a mais um podcast do canal Duas Amigas, Uma Fé. Hoje nós temos uma convidada mais que especial, que além de aceitar o nosso convite para gravar esse podcast, abriu a casa dela para nos receber e receber vocês também. A Lúcia! Seja bem-vinda, Lúcia! Obrigada, meninas. Obrigada pelo convite. Que bom que você está aqui conosco, que você aceitou falar conosco sobre um assunto que não é um assunto fácil. Acredito que não seja fácil para você falar sobre ele também, mas é um assunto que com certeza, a partir do que o Senhor fez, vai edificar muitas vidas. E talvez você que está nos assistindo nunca tenha passado por isso, mas talvez você conheça alguém que esteja passando e que esse testemunho pode vir a edificar essas vidas. Amém? O testemunho da Lúcia é um testemunho de muita fé, de muita perseverança. E também a gente não pode esquecer de dizer que é um testemunho de vitória, né, Lúcia? Então, com certeza, é vitória. Glória a Deus por isso. Então a gente vai conversar com a Lúcia aqui. E se você está sendo abençoado com esse podcast, curte, compartilha, manda para pessoas que você sabe que está passando por isso. E Deus te abençoe por isso. E além de tudo, esse podcast também é sobre uma mãe que orou. Uma mãe que orou muito, né? Muitas noites sozinha, lá no meu secreto, muitas noites no meu secreto orando. E glória a Deus, fui atendida. Lúcia, a gente sabe que falar sobre isso não deve ser fácil, porque deve trazer muitas memórias para você. Mas eu creio e a gente já orou, e eu oro para que o Espírito Santo coloque na tua boca as palavras certas e que ele te dê a segurança, o conforto que tu precisa para falar sobre isso. Amém. E eu orei também muito antes da gente começar que isso não seja gatilho para muito pai e mãe, mas que seja cura e libertação. Amém. É isso aí. Amém. Amém. Os testemunhos, eles vêm para edificar, né? As vidas de quem recebe, quem assiste, de quem ouve os testemunhos, mas as nossas vidas também, né? Quando a gente fala do nosso testemunho, a gente lembra de onde Deus nos tirou, daquilo que Ele nos livrou, dos milagres que Ele faz na nossa vida. Exatamente. Né? Então, o assunto que nós iremos falar hoje é um assunto delicado, como a gente falou antes, mas eu creio que vai ser maravilhoso, como já está sendo, que é sobre drogas, né? Então, Exato. A Lúcia tem uma filha que foi usuária de drogas. A gente queria começar, Lúcia, com você nos contando assim, como é que foi que tu descobriu que a tua filha estava usando drogas? A gente não descobre no dia. Tá? Esse é um processo de muito tempo e assim eu vou, digamos assim, eu vou lá na infância da Gabriela, onde a Gabriela sempre mostrou que ela era uma criança atípica, ela tinha indícios de depressão. Uhum. Aí os comportamentos dela sempre foram mudando. No decorrer da adolescência, da juventude, e ela já estava na vida adulta, ela já estava com 21 anos, né? E eu comecei a perceber uns 6 meses antes. Só que para um pai, eu digo para uma mãe, aceitar que o teu filho está fazendo uso de droga, de alguma coisa ilícita, é muito dolorido. E isso foi aumentando, foram noites de sono, foram noites que eu chamava e ela já tô voltando, e cada vez ela chegava em casa mais tarde. Esse foi um dos indícios, tá? Cada vez ela chegava mais tarde. E teve uma noite que eu me coloquei de joelho do lado da cama e disse: Deus, tô pronta, me mostra o que é, eu não quero mais viver no anonimato. E ela chegou em casa às 7 da manhã. Eu estava sentada no sofá esperando ela, e quando ela abriu a porta, que ela me viu, ela levou um susto. E foi ali numa discussão que a gente teve que ela me contou que sim, ela era usuária de drogas. Só que junto com tudo isso veio uma tentativa de suicídio. Nesse momento todo. Eu acredito que nunca é, como tu falou antes, do dia pra noite, né? Nenhuma situação, nenhum caso de depressão, de ansiedade, mas são sinais que tu foi percebendo que tinha algo errado, né? Sim. Infelizmente a gente às vezes não quer ver os sinais. Ou por falta de tempo, ou porque é muito dolorido. Eu acredito que seja porque é muito dolorido, a gente entra num processo de negação. Não, o meu filho não, eu não criei para isso, não foi essa educação que eu dei. E os primeiros sinais é alerta. E quais foram os sinais que você percebeu nela
que te chamaram a atenção e você disse, agora aqui eu preciso entender o que está acontecendo de verdade? Além de chegar tarde em casa, né? O maior sinal, né, Luana, foi esse, de ela chegar de madrugada, mas hoje, analisando, que daí a gente faz uma retrospectiva de tudo, por que ela andava com aqueles amigos? Ela sabia que eles eram usuários, mas ela me dizia que ela não usaria, mas por quê? O que levava ela a ter amizade com essas pessoas que também estavam num processo de problema? Porque é uma doença e ela precisa ser vista como doença. Nós não podemos taxar, é só um drogado. Não, é uma doença e nós precisamos tratar como doença isso. Então, eu acho que um dos sinais que ela foi me dando foram esses. Os amigos que ela convivia também eram usuários. Então, por quê? Para que conviver com pessoas se ela sabia que era errado? Nas nossas conversas, nós conversávamos muito sobre isso. E eu dizia, filha, você está vendo que não deve se fazer o que é errado? Sim, mãe, mas eu não vou usar, mãe, eu não vou fazer. Mas por que continuar essa amizade se ela sabia que era errado? Porque alguma coisa atraía ela para isso. Né? Sim. A importância do ambiente em que nós estamos, né? Talvez ela realmente não tinha intenção. Mas e às vezes o movimento do mundo espiritual, que ele é invisível aos nossos olhos, mas ele acontece, como a gente falou no podcast, né, sobre batalha espiritual. E a busca dela, às vezes os vazios que ela tinha, aquilo que não foi curado. Sim, ela tinha ela está num processo de cura ainda, né? Mas ela tinha um vazio muito grande que ela dizia que doía existir, doía viver. Então ela já vivia uma guerra espiritual diária. E para suprir esse vazio, essa coisa, ela foi buscando métodos até que chegou um momento que para ela não era mais aquilo, não, era muito pesado viver tudo aquilo. E como que você lidou e lida ainda com relação à culpa? Em algum momento tu se culpou, você se questionou como mãe? A primeira coisa que foi a culpa. Foi assim, terrível para mim, foi a culpa. Eu olhava para ela, porque daí ela tentou suicídio, ficou internada lá no hospital vários dias, e eu olhava para ela ali dopada de medicação, porque quando ela acordava, ela dizia, se você me levar para casa, eu vou tentar de novo. E eu dizia, meu Deus, aonde eu errei? E eu fiz tudo por ela, eu amo incondicionalmente, ela é a minha vida, ela é a minha bebê, e como que eu não vi, como que eu não percebi? A culpa corrói, tá? E é um momento bem delicado que você se fecha na tua culpa, na tua dor, ou você luta, se apega a alguma coisa e tenta curar teu filho. Que foi o que eu fiz, né? Na minha culpa, na minha dor, mas eu busquei ajuda de todas as formas. Eu busquei ajuda em Deus e eu busquei ajuda na medicina, nos profissionais que sim, que sabiam, que conheciam e sabiam lidar com aquilo, né? Porque eu não sabia lidar com aquilo. Se chegou nesse ponto dentro da minha casa, é porque eu tinha que admitir, ter humildade, que eu não sabia lidar com aquilo. Mas, graças a Deus, ele colocou os profissionais certos. Enquanto ela se tratava na clínica, eu me tratei, busquei ajuda profissional também, para mim saber como lidar quando ela voltasse para casa. Porque o ambiente em que ela vivia não era o propício, então precisaria de uma mudança. E foi essa ajuda que eu busquei, como lidar com ela quando ela voltasse para dentro de casa. Que importante isso, né? Porque normalmente a gente, numa situação dessa, a gente foca sempre na pessoa que está usando a droga, né? E às vezes esquece que tu também precisaria desse tratamento, desse acompanhamento para... Mas voltando a falar na fé em Deus, Deus coloca as pessoas certas no nosso caminho. Tá? A clínica onde ela internou, a dona da clínica, digamos a responsável, a diretora, ela nunca está nesta clínica. E no dia que a Gabriela internou, ela estava lá. E nós tivemos uma conversa assim muito, muito esclarecedora, que ela me falou assim de limites, do que fazer, do que não fazer, que filho não ganha, filho conquista. Sabe, a gente foi, ali ela já começou e ali eu já entendi que eu não ia conseguir sozinha, que eu precisava. Aí, enquanto ela ficou internada na clínica, que foram 3 meses, eu fiquei com uma psicóloga em Chapecó. E essa mesma psicóloga foi onde a Gabi continuou o tratamento dela quando ela voltou da clínica. Então, assim, essa profissional que também lidava com esses problemas foi me conduzindo e a minha família entrou nessa mesma ajuda, nessa mesma briga para encontrar a cura da Gabriela.
nós, quanto família, né? Eu e as minhas outras 2 filhas, meus genros, a gente nos uniu e junto criamos um ambiente propício para quando ela voltasse para dentro de casa, ela fosse acolhida nas condições e nas necessidades e nos limites que ela precisava. Né? Porque não é só, ai, coitadinha. Não, ela não é coitadinha. Tá? Precisamos tratar, sim, com amor, com carinho, mas precisamos tratar com muito respeito isso. Porque é muito complicado. É muito pesado. A gente, quanto mãe, a gente sente na tua fala a dor e sentindo aqui já fica pesado. Eu imagino você na situação. Nós temos que ser gratas a Deus porque Deus, mesmo no pior momento, Ele esteve com você. Ele colocou as pessoas corretas para que a Gabi pudesse estar onde está hoje e você estar no lugar que você está pertencendo a Deus também hoje, né? É um cuidado, né? É o cuidado do Senhor. É o cuidado do Senhor. Com certeza eu não teria suportado tudo isso sem a presença do Senhor e sem a ajuda dele. Quanto à culpa que nós estávamos falando antes, assim, ainda está sendo um período assim bem complicado, mas hoje eu consigo olhar para minha filha e me perdoar e perdoar ela. Porque por 5 anos eu olhava para ela e me doía muito, era uma dor na alma muito grande que ao mesmo tempo que eu amava ela, eu odiava. Nossa, era muito duro, era muito pesado isso. Eu dizia, Senhor, eu não posso, eu preciso amar minha filha. Só que a culpa estava me corroendo. E quando eu entendi que sim, que era culpa, que eu fiz o que eu poderia ter feito, as coisas foram se elucidando e hoje, glória a Deus, eu só olho para Gabriela com amor. Que bênção. Uma cura do Senhor, né? E para ela estava sendo muito pesado isso também. Além dela carregar a culpa dela, ela carregava a dor que eu sentia por isso. Então, se a gente olha por esse lado, a gente vê quanto o perdão, né, ele é necessário nessa caminhada. Se perdoar, né? Se perdoar e perdoar. Exatamente. A gente comentou sobre isso num outro podcast, né, Rai? Ou foi algum vídeo que eu fiz, eu não lembro. Tu lembra que Mas eu falei? Foi no podcast e foi num vídeo também. A gente fez um vídeo falando sobre isso, que quando o Senhor fala perdoe 70 vezes 7, Ele não tá falando só o perdoar o teu irmão 70 vezes 7 num dia, se ele te ofender, se ele não ter o domínio próprio e te ofender de alguma forma que às vezes ele nem percebe. Mas é você olhar para você e dizer, eu também preciso me perdoar. Então, o Senhor é tão maravilhoso que Ele consegue fazer da fé algo amplo, né? O segredo é você se perdoar primeiro, tá? E é a parte mais difícil. É a mais difícil. Você abraçar e beijar teu filho e dizer eu te perdoei, tá tudo certo, é uma coisa, mas você lá dentro de você é mais difícil. E o segredo é o perdão. E é algo que já vem, eu brinco, né? O filho nasce e a gente já ganha uma plaquinha, né? Culpa. Isso. Que isso já vem, quando a gente pariu o filho ali, a gente já cria, já vem algo enraizado nele, porque parece que tudo que a gente faz nunca é suficiente para ele. A gente pode dar o nosso melhor em tudo, mas nunca é suficiente, né? E aí, claro, tem as nossas feridas, né? As nossas queixas ali também. E aí, eu penso que numa situação dessa, então Nossa, maior, a culpa né? potencializa, viu? Só que olha só, quem é acusador é o inimigo, né? O Senhor não é acusador, o Espírito Santo não é acusador. Como a gente brinca, não vamos falar o nome para não dar ibope pra ele. Não precisa. Não vamos dar plateia. Né? O inimigo, ele é acusador. Então, é uma situação que era extremamente delicada, além da culpa que já vem da maternidade, daquilo que tu conquistou com ela sozinhas por muito tempo também, né? E além de tudo, vem a parte espiritual que a gente não pode negar, né, que ela existe porque sim, ela existe, e aí vem e coloca mais e mais para justamente levar a gente para um lugar mais deserto ainda, né? Com certeza, o espiritual pesou muito, tá? Por mais que eu estivesse na fé, dobrasse meu joelho no secreto, orientava ela para que fizesse isso também, mas a gente não deu atenção pro inimigo, a gente menosprezou o inimigo. Porque ele é muito sutil, né? Ele é muito sutil. Eu comentava com a Rayara essa semana que eu estava lendo o Êxodo e quando o Senhor mandou Moisés falar com o faraó para libertar o povo, por diversas vezes, Moisés foi até faraó, fez o que o Senhor mandava e faraó dizia assim,
eu não vou dar bola para isso, porque naquele mesmo tempo ele chama outras pessoas que tinham outros poderes e faziam as mesmas coisas que o homem de Deus poderia fazer. Então, o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes o inimigo vai ser sutil. Ele pode usar até da palavra para te enganar, ele pode usar de sutileza para não deixar você chegar naquilo que o Senhor tem para você. E o que derruba uma mãe? O filho. O filho. A gente tá conversando também esses dias, a gente conversa não muito. Não tem o que derrube uma mãe que é um filho doente e um filho com problema, não tem. E aí você vai baixando a tua guarda. É isso aí. O homem é o trabalho, né? O homem é o dinheiro, o trabalho, e a mãe é o filho. Se o filho tiver, como eu disse, estiver doente, a gente já não tem mãe que não se abale com problema com o filho. Não existe isso. É aonde o inimigo, uma brecha que tem que estar sempre fechada, é onde o inimigo vai atingir uma mãe, é através de um filho. Por isso que a gente tem que orar muito pelos nossos filhos, né? Orar, sem cessar. Sem cessar, porque às vezes mesmo orando, ele acha uma brechinha para atacar. Então a oração tem que ser constante, todos os dias, o tempo todo que você estiver em tempo de estar com a tua mente livre, esteja orando, intercedendo pela tua família, pelos teus filhos, pela tua casa. Porque... Já orava, né? Já orava pelos filhos, pedindo perdão pelos pecados que talvez eles nem tinham cometido ainda, mas ele já orava pedindo para que Deus perdoasse os pecados que os filhos fossem cometer, né? Então é o nosso poder da nossa oração, a oração de mãe. Eu gosto muito de uma oração que eu sempre digo assim para Deus, porque eu converso muito com Deus. A minha forma de orar é conversar. Eu sempre digo, Deus, que os meus filhos sejam lança e que sejam lançadas sempre no seu caminho, na sua direção. E chegarão lá. Chegarão com certeza. Com certeza. Agora, com o direcionamento do Espírito Santo é mais fácil, né? Quando a gente está no caminho. Bem mais fácil. Vai ter tribulação. Não é, então agora nunca mais haverá guerras? Não, vai ter. As batalhas são mais fáceis de ser vencidas com o Espírito Santo. É porque é Deus que luta por nós, né? Se a gente entrega, fala, Senhor, luta aí pra mim essa guerra, porque sozinha fica mais fácil, né? Sim. Lúcia, você já era cristã quando você passou por tudo isso? Você já tinha uma fé, porque a gente já sabe que sim, você já orava pelo Senhor, né? Mas como que a tua fé em Deus, como que o que tu conhecia de Deus te ajudou a passar por esse processo? Eu não era cristã, tá? Eu me converti há pouco tempo, foi um domingo à tarde que eu estava nessa minha luta espiritual entre o amor e o ódio, que a minha dor era muito grande, a dor na minha alma era muito grande. Que eu disse para Deus, se for assim eu não quero mais, eu não aguento, a dor está muito grande, eu preciso curar a minha alma. E aí foi onde eu busquei. Onde eu busquei a igreja e é onde eu busquei e onde tudo se tornou mais fácil. Eu tinha uma fé em Deus. Eu sou de uma família católica, né? Então, onde a minha mãe sempre ensinou que nós tínhamos que ir na igreja todo domingo, que se acreditava em Deus. Então, tudo isso, mas era uma fé idólatra, né? Onde a gente acreditava não só no Espírito Santo, se acreditava em outras coisas. E eu vinha nessa fé, em outros caminhos, tá? Mas a fé em Deus, o Deus Todo-Poderoso, que ia conseguir me ajudar a me curar, esse sempre esteve dentro do meu coração. Esse nunca me abandonou e eu nunca abandonei ele. Talvez não segui o caminho como ele gostaria que eu tivesse seguido, mas ele sempre esteve dentro do meu coração. Glória a Deus. E a gente consegue perceber isso quando tu vê esse cuidado, né? Como tu disse, na clínica tinha uma pessoa lá específica que direcionou vocês. Então a gente consegue ver esse cuidado do Senhor, né? Não isentou que passasse por uma situação dessa, mas agora o testemunho de vocês duas que vão edificar muitas vidas, eu tenho certeza disso, mas ele sempre esteve junto, né? Sim, sempre, Deus nunca nos abandonou, tá? E assim, é porque daí agora você começa a fazer Tem milagres na minha família, a Gabriela é um milagre, tá? Mas existem outros milagres na minha família que vieram antes da Gabriela, tá? Então assim, Deus sempre esteve conosco, Ele nunca nos abandonou. Ele não abandona o filho, por mais que esteja no caminho torto, errado. A única coisa que Ele fortalece é o testemunho depois. E o exemplo maior disso que você acabou de falar é você mesmo, né? Você mesma, porque olha só, você nunca abandonou ela. Você sempre buscou forças no Senhor para o que você poderia fazer para ajudar ela. Você nunca largou da mão dela. Nunca. Então veja, se uma mãe, nós quanto mães,
nós nunca abandonaremos o nosso filho. Imagina Deus quanto o nosso pai, um Deus super superior a tudo, todo poderoso, né? Ele nunca vai nos abandonar, mesmo nos momentos mais difíceis. Eu acho que é aquela passagem de Paulo que o filho pega a herança, vai viver a vida e volta. O filho pródigo. Isso, assim, isso para mim pega muito forte, gente, porque quando diz que tem festa no céu quando o filho volta para casa, é verdade. Que quando a Gabriela voltou para casa da clínica, vocês não fazem ideia, o meu coração transbordava de felicidade. Então imagina Deus quando um filho volta para casa, é festa no céu mesmo. Glória a Deus. E olha só, a história do filho pródigo, quando o filho volta, ele manda fazer uma festa, um banquete, e ele renova a aliança com o filho, né? Ele manda pegar um anel e renova a aliança. E com certeza a aliança de vocês também está sendo renovada, né? Está sendo renovada diariamente. Estamos nos conhecendo como duas criaturas novas. Ai, que lindo isso. Por isso que em tudo há propósito, né? Em Romanos 8:28 fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, talvez o teu propósito esteja nisso, em ajudar outras famílias, mas como é que tu vai ajudar se você não viveu? Como é que tu vai ajudar se você não é testemunho de cura? Né? É pesado o processo, mas Deus... E mais um passo de fé que ela deu foi poder chegar e falar da vida dela, né? Eu acho que esse passo que você deu de fé, é uma obediência sua, porque você sabe no que o Senhor trabalhou no seu coração. Eu gosto sempre de comentar que precisa sim da ajuda do profissional, porque eu não estudei para isso, tá? Eu busquei pessoas que sabiam, mas a dor que eu sinto no meu coração, que eu sentia no meu coração, é eu que posso dizer para ti, tá? O comportamento depois em casa, esse tipo de coisa assim, eles buscaram, eles estudaram, eles sabem sim o que a medicina fala e sabem conduzir muito bem, mas a dor de um pai e de uma mãe... O que está no interior, ninguém acessa. E isso complementa um tratamento, tá? Isso é um complemento do tratamento. Certeza. Você conversar. E depois disso eu conversei com outros pais, né? Nos ajudamos entre nós. E essa conversa, porque daí você vê que o teu filho, ele não é perfeito. Ai, não é. O teu filho precisa sim de um tratamento diferenciado, de uma forma diferenciada. Eu tenho 3 filhas, os meus dedos não são iguais, elas precisam ser tratadas diferente, como o teu filho, Então, assim, conversando com outros pais, a gente entra nesse consenso, assim, onde esse nosso filho precisa sim de um tratamento diferenciado. Não especial, diferenciado. Somos seres únicos, né? Exatamente. Então, cada um vai ter a sua individualidade. Exatamente. Né? E como é importante, né? No mundo que a gente está hoje, onde isso aqui é muito mais importante do que essa comunhão que a gente faz, estar atento aos sinais que os filhos dão, né? Se você não está conectado em casa, não tem esse tempo de mesa, de olho no olho, de conversa, tu não vai perceber os sinais. Não. Porque tu foi uma mãe atenta, tu percebeu logo, você criou tuas filhas uma boa parte da vida aí sozinha, né? Sim, a Gabi tinha 9 meses quando eu fiquei sozinha, né? Então eu criei foram 21 anos que fui até chegar a esse momento, né? Então assim, eu tinha que ter uma vigilância dobrada com ela. E falhei também. Mas é um processo que Deus tinha na vida de vocês, né? Não se culpa mais. Não, essa culpa, já estou curada dessa culpa, tá? Essa culpa não existe mais. Existe um entendimento, tá? Disso tudo, mas a culpa não existe. E existe um novo viver, porque vocês estão vivendo uma estação muito nova no Senhor. Com certeza. E o amor dele está fortificando a união de vocês. E talvez o que vocês nunca viveram lá atrás, vocês vão ver agora. Nesse momento, né? É uma reconstrução. Né? Tudo se fez novo. E eu não posso deixar de dizer assim que Deus operou um milagre tão lindo na vida da Gabriela quando ela voltou da clínica, que ela voltou grávida. Ai! Sim, e eu tenho certeza, absoluta certeza, creio nisso fielmente, que sem a Helena, a Gabi não teria conseguido. Então Deus assim proveu inclusive esta cura, este acontecimento na vida dela, que ela tinha alguma coisa, ela tinha para quem dar o amor dela. Ela tinha quem preenchesse o vazio que ela dizia que tinha na vida dela, né? E ela tem alguém por quem lutar. Olha só, meu Deus. Então às vezes ela diz, mãe, ela é minha filha, não é um milagre, mas ela é um milagre. É um milagre, sim. Sim, a Helena é um milagre nas nossas vidas, mas principalmente na vida da Gabriela.
O Senhor preparou tudo, né? Tudo. Tudo, porque um filho, ele renova a nossa existência. Sim, ele te Né? dá motivação para continuar vivendo. E vivendo certo, porque você quer ser exemplo. É isso aí. Com o filho, a gente... Tudo aquilo que aconteceu de ruim conosco, a gente não quer que eles vivam. Não, Não, nunca. é Nunca. proteger. E a gente sempre proteger. procura ser melhor. Nossa, olha só. E o nosso milagre vai fazer 5 anos. Olha, que legal. Meu Sim. Deus. E olha, e uma menina, né? Uma menina. E como o senhor vamos curar a mesma área. Então, você foi curada também, porque tu tem oportunidade de fazer com a tua neta algo diferente. Porque, vó, como dizem a mãe com açúcar, né? A gente quer a avó quer só coisa boa com as netas. Gente, é maravilhoso o sentimento de vó. Eu sempre falo para minhas filhas, ai mãe, porque os netinhos, não é, gente, com os filhos você ama, mas você tem a preocupação do cuidado. E os netos tu só ama, é um amor livre. É um amor livre. É um amor livre, amor de vó e de vô é amor livre. Onde a preocupação, claro que a gente tem uma preocupação, mas o cuidar, o educar, o sustentar é do pai e da mãe. Eu só tenho que amar, brincar, cuidar, eu só tenho que fazer isso. Mas olha como Deus é perfeito, se você for ver, você passa pela estação de você sentir o amor de mãe, do cuidar, e depois você passa por esse amor livre. Livre. Meu Deus, é lindo isso! É lindo. É lindíssimo. Até porque normalmente quando a gente tem os filhos pequenos, a gente tá trabalhando, tu tá envolvido com outras coisas e tu não consegue, às vezes, dar aquela atenção que a gente gostaria. E com o neto já é diferente. E daí, aí entra os avós. Entra os avós para suprir isso também. Que maravilha. Deus é perfeito. Ele é. Não podemos duvidar nunca disso. Só se apaixonar mais por ele ainda, né? Isso. Lúcia, esses dias você comentou conosco sobre uma questão que eu achei muito interessante, sobre a diferença entre um usuário que usa de vez em quando, casual, e um que usa sempre. Você poderia dizer pra gente quando a gente sabe que a pessoa realmente já está dependente da droga? Eu acho muito perigoso este caminho, tá? Entre eu uso de vez em quando e eu tenho um controle sobre isso. Você usa pra quê? Pra fugir do quê? Né? O dependente, você vai, o que já está dependente, que já não vive sem a droga, você vai ver sintomas mais rotineiros, tá? Você vai ver que está mais irritado, está sempre no mecanismo de defesa, vai sair sem motivo, vai chegar mais tarde, como no caso da Gabriela, que ela chegava cada vez mais tarde, porque ela precisava esperar passar o efeito da droga para mim não perceber. Por isso, o chegar cada vez mais tarde. Então, ela fazia o uso da droga e ela não saía durante a semana, porque ela trabalhava o dia todo e fazia faculdade à noite. Então, a Gabriela não saía durante a semana, ela saía nos finais de semana, sexta e sábado. E era nesses finais de semana, ela não saía todo dia de casa, entende? E ela sim estava viciada. Então, ela chegava cada vez mais tarde na sexta e cada vez mais tarde no sábado, porque provavelmente ela potencializou o uso, né? Então, ela precisava chegar mais tarde, que o efeito... Porque ela sabia que eu ia estar acordada esperando ela, que mãe não dorme, né? Mãe vigia. Então, assim, eu acho que é um caminho bem complicado entre, eu faço uso de vez em quando, e não podemos normatizar isso, tá? Porque daí o esporádico pode virar rotina. Então, eu acho que é um caminho, por que eu estou... Se questiona, por que eu estou buscando essa fuga? É uma fuga? Por que eu não preencho isso com outras coisas? Por que eu estou indo em festas onde eu sei que vai ter isso e eu vou fazer uso? Por que eu não estou evitando, se eu sei que é errado? Então, é um caminho muito pequeno e muito perigoso para se chegar a ser um viciado, sim. Não tenho um conhecimento científico, nada disso, mas eu entendo pela vivência que eu tive dentro da minha casa que se começa dessa forma. E daí acaba tendo um caminho sem volta. A gente tem uma ideia, às vezes, de que não, o usuário de drogas é alguém que vai usar todos os dias. Exatamente. Pelo menos a minha visão era essa. Eu também tinha isso. Que Eu esse também esporádico, acreditava não. que fosse isso. Talvez ela usasse todos os dias, não sei. Mas ela trabalhava o dia todo, ela estudava à noite e saía da faculdade, estava dentro de casa. Né? Então, assim, eu não sei se um dia ela chegaria a me falar isso, tá? Mas esse caminho
A gente não pode, assim, normatizar um uso esporádico. Tá? Usou, atenção, vamos verificar e vamos entender o porquê que estamos. É uma fuga, acredito que seja uma fuga, né? Por que estamos buscando a fuga nisso? Porque existem fugas, né? Vamos pensar assim, qualquer vazio que a gente tenha, né? Tu vai buscar ou no vício no celular, ou no alimento, ou na bebida, ou na droga. Exatamente. São vazios que isso é um vício, sim, e precisa ser olhado. Como nós já falamos sobre isso, é uma doença, gente. Ela precisa ser tratada como doença. Porque se não tratar como doença e achar, não, ninguém vai para um vício sem ter uma depressão, um histórico, alguma coisa. E precisa, sim, ir lá no que causou tudo isso, que desencadeou este caminho para chegar até aqui. Ninguém começa a usar droga da noite para o dia. Você já buscou alternativas em outras coisas que não te supriram. E a droga é um pedido de socorro. Olha só. Isso é importantíssimo, né? Sim, ela é um pedido de socorro, onde diz assim, eu sozinha não consigo mais, ou eu sozinho não consigo mais. Me ajuda. Inconsciente. Sim. Acredito que para quem está usando deve ser muito difícil e muitas vezes impossível chegar para a mãe ou para o pai falar, até porque às vezes os pais não dão essa abertura também. Como é que vai ser a reação se eu for falar? O meu pai e a minha mãe vão me matar. Eu acredito que é isso que eles pensem. E eu acho que a Gabriela também pensava isso. Mas eu acho que vai muito além. Eu acho que eles não têm noção do quão isso é perigoso e quanto eles estão se prejudicando. Né? E assim, enquanto eles estão entendendo que... Porque eu entendo que o usuário, ele não se entende como usuário, ele não se entende como doente, então assim, ele entende que ele não precisa de ajuda. E quando chega no limite, que chegou lá no fundo do poço mesmo, é que ele vai começar a pedir ajuda, que foi o que ela fez. Ela chegou e me contou. Porque eu vejo da seguinte forma, você falou das amizades, né? Porque provavelmente algumas coisas, os filhos não contam para a mãe ou para o pai da forma que vai contar para um amigo. Aí ela tinha esse vazio dentro dela, comentou com um amigo, o amigo disse assim, eu uso, eu fico feliz, eu me sinto alegre, eu esqueço, eu vivo. Então ela quis experimentar daquilo porque para alguém deu certo, né? E com os pais, mesmo a gente às vezes sendo muito abertos e nos mostrando muito dispostos a estar perto, os filhos mesmos criam essa resistência conosco de não posso falar, o que vai acontecer, né? O medo bloqueia-se. Mas eu acho que esse medo que os filhos têm dos pais é um mito que se criou. Porque não tem pai e mãe que queiram o melhor para um filho. Meu Deus. Gente, não tem melhor amigo do que filho. Só que o melhor amigo, o verdadeiro, ele vai dizer, não faz isso, não faz aquilo, tá errado, não tá. Aí quando você tá num meio onde todos normatizam e acham normal ser assim, aí vai acontecer exatamente isso. Então, o filho precisa confiar no pai e na mãe. É difícil, é um caminho bem difícil, sim. Mas, aí quando chegou lá no fundo do poço, vamos nos abraçar, orar e buscar ajuda. Mas vamos evitar que chega. Um alerta assim que eu dou para os pais. Presta bastante atenção. Não compare teu filho com nenhum... porque o filho do fulano... Não, o teu filho é único. Mas o teu filho sempre foi assim. E daqui a pouco ele começou a ser um pouquinho diferente. Não significa que ele está usando droga. Mas começa a prestar atenção. Começa a abrir teus olhos, dobra o teu joelho no secreto. Entrega para Deus, sim. Mas vai tentando de alguma forma entender o porquê que ele está diferente. O que está levando ele a ser diferente. E as amizades, infelizmente, influenciam. Muito, né? Se na nossa vida de adulto, né, que a gente tem, vamos pensar assim, a gente não vamos para esse caminho, mas o ambiente que a gente está, ele influencia. Então, imagina na adolescência. E eu não estou dizendo que a Gabriela foi influenciada pelos outros. A Gabriela pode ter sido influência também. Eu também não posso mascarar esse fato. Ela também pode ter sido influência.
Né? Porque é aquela história, a minha filha é minha filha junto comigo, mas junto com o amigo dela, ela é amiga do fulano e do Beltrano, ela não é a filha da Lúcia, ela é amiga do, né? Então, e isso não é com a minha, não é com a tua, os filhos são assim. Exato. E nós somos assim em muitas situações também, né? Dentro de casa, muitas vezes nós temos um perfil e quando a gente sai, a gente tende a tratar as pessoas de um modo diferente. A gente usa, eu sempre digo que a gente é ator, né? A gente vai usando os papéis conforme nos agrada e conforme vamos nos encaixando. E o mundo nos levou para isso, né? Mas assim, comportamento diferente, ficar trancado no quarto é indício de depressão, se isolar da família é indício de depressão. E se você conseguir tratar a depressão, que é a causa, não vai chegar lá na consequência. Que o uso da droga não é uma causa, ela é uma consequência de um fato que estava incomodando muito esta pessoa. Ela chegou lá porque ela sabe que é errado, ela sabe que não pode, mas ela já não aguenta mais sozinha. Então ela precisa tentar de alguma forma suprir aquela falta que ela está tendo. A tentativa de aliviar a dor, né? Sempre aliviar a dor, porque foi a primeira coisa que eu aprendi quando nós sentamos, e aí uma equipe multidisciplinar estava junto comigo e eu não aceitava internar a Gabriela, eu não aceitava. E eles até teve um momento assim que eles não conseguiam me convencer, e eles pegaram bem pesado ali, ó, tu quiser fazer uma visita na UTI, nós vamos lá e te mostramos, hoje tu salvou tua filha, daqui a pouco vai ficar com sequela, vai ficar assim, então aquilo ali me alertou. Aí a psicóloga me disse, a tua filha tem depressão. Ela precisa tratar a depressão. Você não vai conseguir curar ela se você não tratar o que causou tudo isso. Aí que eu entendi, porque na minha cabeça, meu Deus do céu, eu tenho uma filha drogada, só isso que eu tinha na minha cabeça. A culpa era tão grande que ela estava me consumindo e eu não conseguia abrir meus olhos para ver. E aí, graças a Deus, novamente, que tinha essas pessoas ali que não desistiram de mim, que insistiram durante 5 horas para me tentar fazer ver, ó, não é assim, vamos tentar salvar tua filha agora, que é a primeira vez. E uma das coisas que me chocou muito, muito, muito foi quando nós internamos ela, porque daí, tá, então vamos internar. Aonde? Então vamos ver aonde. É quando nós chegamos na clínica, a pergunta de várias pessoas, psicólogo, médico, funcionário, é a primeira internação? Eu não conseguia entender por que essa pergunta, mas não interna e cura? Não interna e cura. É uma briga diária. Então, quanto antes você entender que sim, que precisa de ajuda de um profissional para curar isso, para tentar se libertar de tudo isso, melhor. Porque eu não conseguia entender por que eles faziam. Aí no decorrer das visitas, né, conversa com a psicóloga da clínica, com a psiquiatra, que eu entendi o porquê desta pergunta. Não é a primeira vez? Então é assim, é orar e vigiar mesmo, tá? Porque o inimigo tá rondando constantemente. Na desatenção, né, das famílias, nessa separação de famílias que está acontecendo pelo próprio celular, né? Como eu falei, a gente não tem mais essa mesa que a gente senta muitas vezes com os filhos e conversa. Quando os filhos ainda estão em casa, porque depois que sair, aí já é outra questão, né? Então que a gente possa realmente voltar àquilo que é o essencial, que é essa comunhão, essa conversa, esse olho no olho. E se eu te contar que nós tínhamos isso a vida toda? Eu nunca abri mão do almoço em família, mesmo durante a semana. As meninas foram morar, né, casaram, e eu no começo até tentava e tal, mas eu estava mais focada em trabalhar. Eu precisava pôr o pão na mesa, eu precisava dar o sustento e o conforto. E eu me foquei nisso. E todos os indícios de depressão, ela ia no psicólogo, ela ia na psiquiatra, ela ia. Mas eu ia conversar com ele, eu ia entender o que estava acontecendo, eu entendia quando ele me disse com ela com 15 anos, mãe, vigia tua filha porque ela pode tentar suicídio. Sabe o que eu pensei? Tá louco? Ele não conhece a Gabriela, quem conhece sou eu. Tá, então, um dos passos também é ouvir quem está ao lado, não só prestar atenção em quem está dentro de casa, mas amigos, psicólogo,
psiquiatra e outras pessoas que talvez estejam atendendo, né? Porque a gente tem sempre essa verdade de que a gente conhece quem está dentro de casa. E aí você não conhece a Melissa, digamos, minha filha, né? Você não conhece a Melissa para dizer, mas como é importante o olhar do outro, né? Mas ela sempre deu indícios, tá? Ela sempre deu indícios. Só que eu não parei para analisar aquele indício que ela deu, tá? Digamos, como é que nós usamos a palavra antes? Eu normatizei o indício dela. E ela sempre foi dando indícios. Isso também um pouquinho foi a culpa. Eu entendo que no meu momento eu estava fazendo o que eu entendia que era o melhor para ela, né? Mas a gente precisa sim prestar atenção nos filhos. É aquilo que eu falei. Ele sempre foi assim. Por que agora está sendo diferente? Tem alguma coisa que o inimigo entrou. O inimigo entrou. Precisamos estar atentos. Às vezes alguma brecha que a gente deu, alguma herança geracional. A herança geracional, né? É muito importante, porque nós tínhamos muita herança. O meu pai era alcoólatra, né, tinha problema com o jogo e tal, então já vem, né, da herança genética do pai dela também, então isso precisa ser quebrado sim, para que os nossos filhos não paguem por isso. Precisa dar uma atenção bem especial para isso também. É um conjunto, né? É um mundo físico, as situações do mundo físico, do mundo carnal, mas o mundo espiritual, ele é real e a gente não pode fechar o olho para isso, né? Nunca, porque nós dormimos, mas o inimigo nunca. Não. E pegando esse pedacinho aqui do que a Lúcia falou, a gente vai fazer inclusive um vídeo sobre isso, né? Sobre libertação. Então fiquem atentos que logo vai ao canal também. Muita cura vem. Amém. Então, se nós íamos pedir para você deixar uma mensagem para os pais, mas você já fez isso durante a conversa. Nós gostaríamos de agradecer do fundo do nosso coração por você ter aberto o seu coração, por você ter aberto as portas da sua casa. E nós sabemos que Deus curou você e através da sua vida muitas pessoas serão curadas também. A gente só queria dizer muito obrigada por esse momento. Eu que agradeço vocês por me dar essa oportunidade, porque para mim falar sobre é cura. Eu acho que me doeria mais se eu escondesse isso. Eu nunca escondi de ninguém, sabe? Até acho que falei demais, mas enquanto eu falava eu me curava. A Gabriela permitiu que se falasse sobre isso, que para ela também é cura. Vamos agradecer a Gabriela também. Obrigada, Gabriela. Essa sim é uma heroína. Quem sabe para uma próxima conversa, né? Ela virá, com certeza. E assim, amar os filhos assim incondicionalmente, confiar em Deus e isso aí. É oração, né? É oração. Oração de mãe, oração de mãe e pai. De mãe e pai. Tem muito poder. E assim, eu agradeço novamente vocês e que eu seja assim, que a minha história, tá? Seja uma pitadinha de luz do coração do pai e de uma mãe. Amém. Que esteja passando por isso nesse momento assim e confie. Confie em Deus que Ele nunca vai te abandonar. Isso pode ter certeza. Confia, procura ajuda, que a vitória vem. Amém. Amém. Ai, muito obrigada. Veio pra mim. Como é que é? Veio pra mim. Vai vir pra todo mundo também. Amém. E o Senhor, Ele tem a cura pra tudo, né? Não só para as coisas físicas, mas para as emocionais. As emocionais também, claro. Basta que a gente creia, que a gente confie, que a gente entregue tudo pro Senhor. Né? Amém. Então, obrigada a você que está aí conosco, por ter chegado até aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de compartilhar esse vídeo, de deixar aqui nos comentários se esse testemunho edificou a sua vida também. E lembre-se, em Deus nós temos a vitória para tudo. Basta que a gente creia, que a gente ore, que a gente confie nesse Pai maravilhoso que nós temos. Um beijo, gente bonita. Beijo, Deus abençoe.